Boa tarde. Já iniciei a gravação. Hoje, primeiramente, alguns avisos. Disponibilizei no Moodle um documento referente aos direitos de voz e imagens de vocês. Eu acho que vocês já devem ter tido isso de outras disciplinas, em que eu sugiro que vocês leiam este documento. Basicamente, o que ele diz é que vocês estão cientes que todo o material dessa disciplina será disponibilizado no Moodle, no Microsoft Streams e, eventualmente, no YouTube. E que, para não coibir ou restringir o direito de acesso de vocês, tá? Vocês têm as seguintes opções. Primeira opção: não quero dar meu direito de voz e imagem. Neste caso, vocês façam as eventuais perguntas, ou tirem as dúvidas, após eu terminar a gravação. Então, no final da aula, eu vou terminar a gravação e abrir para perguntas para aqueles que não quiserem, ou para aqueles que quiserem fazer a pergunta só após o término da gravação. Aqueles que não têm problema nenhum em que esse material seja disponibilizado no YouTube, eventualmente, que é um canal privado, vai ser disponibilizado só para as turmas do TADES, da DS 221, seja à tarde ou à noite, podem interromper a apresentação e fazer as perguntas a qualquer momento, sem problema nenhum. Outra coisa importante é que os materiais no Moodle, vocês não poderão utilizá-los ou publicá-los de forma pessoal sem autorização da universidade. Tá? Então, enquanto uso acadêmico para essa disciplina, de vocês, tudo bem. Ok? E também deixaremos, já deixei lá aberto, uma atividade para ser feito até a semana que vem no Moodle. Essa atividade é individual e vocês terão basicamente pesquisar sobre ferramentas de BPMN, ferramentas freeware, e postar as ferramentas que vocês utilizaram. Muito bem. Estão vendo a apresentação? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá começar. Inicialmente, nós vamos começar com a introdução ao BPM, que é modelagem e análise de processos de negócios, ou modelagem de processos de negócios. Nós iniciaremos como livro-texto, como já foi falado, o CBOC versão 3.0. Já saiu a versão 4.0, mas ela não está disponível em português. Ela está disponível em inglês e vocês podem baixar a versão em inglês entrando no site da bpmn.org. Lá vocês se cadastram e podem baixar a versão em inglês. Essa versão é em PDF e ela não permite vocês imprimirem ou alterarem o texto. Então, é só uma versão para leitura. Quem quiser a versão impressa, pode comprar na própria associação ou na Amazon. A versão brasileira impressa está para sair. Ainda não saiu. Bem, então hoje nós vamos basicamente pegar a introdução e o capítulo 2 do nosso livro.
A gente fala de BPM, 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 mas que resultados a gente vai ter no modelagem de processos, gerenciamento de processos de negócios? Bem, eu coloquei aqui nesta tela, só como exemplos, tá? 2 modelos de processos de negócios. Se vocês notarem, esses modelos têm uma aparência muito próxima de um fluxograma tradicional. Neste caso, explicando rapidamente, nós temos raias, né, ou piscinas, raias, ok? Cada raia representa uma função ou uma pessoa. E aqui nós temos um fluxo de processos que ocorrem dentro de uma organização, e aqui nesse caso, eu não coloquei o título, se refere a um processo dos vários da empresa, tá certo? Vocês vão ter notações padrões, por exemplo, notação de início de processo, final de processo. Cada um dessas daqui é uma tarefa. Aqui, por exemplo, nós temos divisores de fluxos, e aqui nessas flechinhas são os fluxos que ocorrem, tá? Seja aqui ou aqui, tá? Aqui já está usando outras notações, né? Está usando mais elementos, para mostrar como que funciona um processo dentro de uma organização. O que nós queremos, ao final dessa disciplina, é que vocês sejam capazes de modelar, de documentar um processo que esteja ocorrendo numa organização. Ainda que vocês consigam melhorar esses processos e chegar a uma documentação também do que foi feito. Nós também iremos ver todas as fases que ocorrem num processo de gerenciamento de processos numa organização. Nós vamos ver todas as etapas e fazer vários exercícios com as ferramentas de modelagem. Bem, o que é gerenciamento de processos de negócios? Todos os conceitos que estão aqui estão no capítulo 2. Então, vejam o seguinte. Nós temos que é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em processos de ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos, culturas, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e assim por diante. Então, o que quer dizer isso daqui? Primeiro, BPM é um conjunto, vai ser um conjunto de procedimentos, de conhecimentos, em que uma ou várias pessoas dentro de uma organização utilizará para modelar, acompanhar, desenvolver, melhorar os processos dentro de uma organização. O foco do BPM é nós utilizarmos ou nós verificarmos a empresa, termos um olhar não em nível de funções, o que cada um está fazendo, que é a linha tradicional de administração. Você tem uma empresa e você divide essa empresa em departamentos e cada departamento vai ter a sua especialidade e vai executar as tarefas que lhes são definidas. No BPM, a visão é o contrário. Nós não vamos ter uma visão funcional como visão primária. O que nós vamos ter é uma visão dos processos
que permeiam por todas as áreas funcionais. Desde o início desse processo, o que está iniciando, o que está disparando esse processo, todos os componentes que serão utilizados nesse processo, seja insumos, seja processos ou tarefas de transformação e os produtos com o objetivo de satisfazer este cliente ou os clientes da empresa. BPM é uma forma de articular e aplicar de modo integrado abordagens, metodologias, estruturas de trabalho, práticas técnicas e ferramentas para processos que são muitas vezes aplicadas de maneira isolada. O que nós temos aqui? Quando nós estamos trabalhando com BPM, nós vamos integrar várias áreas de conhecimento e utilizar vários técnicos, vários especialistas na empresa, numa ação conjunta para acompanhar e monitorar todos os processos que ocorrem dentro da empresa. Bem, de qualquer forma, aqui vale a pena colocar uma observação muito importante. Primeiro, BPM não é uma atividade da área de TI. BPM não tem como finalidade o desenvolvimento de sistemas. O BPM, basicamente, como tem a função de organizar, de olhar a estrutura da organização como um todo, por meio de processos, visando principalmente definir os serviços e padrões de qualidade que vão satisfazer o cliente dessa empresa, dessa organização, independente de que seja o tamanho dessa empresa. Ok? A área de TI é um coadjuvante do processo de BPM. Então, a área de TI participa do escritório de BPM, que nós vamos ver mais para frente o que faz. Mas o principal papel da área de TI não é assumir a frente de um processo de BPM, e sim auxiliar. Os sistemas de informação vão ser utilizados como auxiliares neste processo global da empresa de monitoramento. Bem, quais são os benefícios que se tem para a organização? Em primeiro lugar, ao mudar a visão de uma estrutura funcional, da visão clássica funcional, para uma visão voltada a processos, isso significa uma mudança muito radical. E é claro, nós devemos levar em consideração toda a cultura organizacional da empresa. São as pessoas que fazem a empresa ou a organização funcional. Respeitar esta cultura, os conhecimentos das pessoas, são um papel fundamental para que esta mudança de olhar possa ser implementado e acompanhado. Então, normalmente, para a organização, quando você quer transformar os processos, então, sair da área funcional para uma área de processos, nós devemos definir claramente as responsabilidades de cada um dentro do contexto daquele processo. Então, cada um tem uma responsabilidade. Essas responsabilidades devem ser documentadas, as definições devem ser claras.
Isso normalmente não ocorre numa área funcional, em que a responsabilidade fica para a área funcional como um todo. No mais, vamos por assim, o chefe fica responsável. Numa organização por processo, cada atividade, cada tarefa que compõe aquele processo terá um responsável ou vários responsáveis com as suas responsabilidades bem descritas. Ao se implantar o acompanhamento de processos, nós vamos permitir o acompanhamento de desempenho dessas tarefas, atividades e processos que estão ocorrendo da empresa. Portanto, qualquer alteração, qualquer problema que ocorra dentro de um processo da empresa, esse problema será detectado logo no seu início e poderá ser tomadas ações para corrigir eventuais problemas ou melhorar os desempenhos. Bem, nós temos ainda em que, como no BPM, uma das funções principais é monitorar o que está acontecendo na empresa, com base em indicadores pré-estabelecidos, obviamente você vai poder ter um controle melhor de todos os custos e melhoria na qualidade de forma contínua. Sempre lembrem-se, a finalidade não é o processo em si que está ocorrendo da organização. A finalidade da empresa, pela visão BPM, é satisfazer o cliente. Ao se satisfazer ou atender à satisfação às necessidades do cliente, a empresa está no seu caminho correto. Obviamente, o que a gente quer é que esses processos tenham o menor custo possível, a melhor qualidade possível e a melhor efetividade possível, ou seja, o melhor atendimento ao cliente. Bem, vejo aqui o seguinte: se você tem um mapeamento de processos, aqueles mapinhas que a gente viu no primeiro slide, ok? Aquele mapinha, dependendo de como está integrado o acompanhamento do BPM com a área de TI, nós podemos estabelecer para cada processo daquele mapinha indicadores e sistemas de coleta de dados em tempo real. Então, o que acontece? Vocês já ouviram falar de BI, tá? Ou inteligência de negócios, em que você tem um estabelecimento de indicadores feitos pelos técnicos responsáveis da área, implementados, obviamente, pela área de TI, em que, em tempo de execução, dados são coletados dentro da empresa, naqueles pontos definidos, naquele mapinha, tá? E mostrado num dashboard, ou seja, num monitor, para ver se o que está acontecendo está dentro da normalidade ou está fora da normalidade. Portanto, com esse acompanhamento online, em tempo de execução do que está ocorrendo na empresa, a gente consegue, obviamente, verificar se aquilo pode ser melhorado, se está tendo algum problema, sendo repetitivo de novo, se a gente pode eliminar esse problema imediatamente, tomar as medidas para eliminação e correção. Se esse problema ocorre rotineiramente, o que pode ser feito para melhorar a cadeia de processos e este problema não ocorrer? Nós podemos ter ainda
como vantagem para a organização, nós tendo um acompanhamento dos custos da produção, de atividade por atividade, de uma linha de processos, ok? Nós podemos ver se nós podemos reduzir custos com base numa melhoria de desempenho dentro da empresa, seja reorganizando algumas atividades e tarefas ou até eliminando, seja pela implantação ou pelo surgimento de uma nova tecnologia que pode ter na empresa, ou ainda até pela verificação dos custos dos processos dos concorrentes. Por que o meu concorrente está oferecendo um serviço de igual ou maior qualidade a um preço mais baixo que o meu? Então, esses são parâmetros que a gente deve levar em consideração ao estabelecer, ao mapear a modelagem de processos, o gerenciamento de processos. Bem, obviamente, para a organização, todas as operações de negócios serão melhor compreendidas. E todo o conhecimento organizacional é gerenciado, porque está tudo documentado. Eu vou deixar disponível no Moodle documentos referente a trabalhos executados dentro de organizações que é o fruto de um trabalho de gerenciamento de processos. Um deles é da Prefeitura de Pinhais, é um manual de operação que está disponível inclusive na web, lá eu peguei, em que documenta toda a parte de contas a pagar e a receber da Prefeitura. Então, lá vocês vão ter desde o mapa e todas as instruções. Esse é o fruto do trabalho de um gerenciamento de processos de negócios. E lá vocês vão poder ver bem como é que a área de TI se integra neste conceito. Bem, para o cliente da empresa, que esse é o principal objetivo da empresa. Nós podemos até dizer o seguinte, tá? Independente do tamanho da empresa, se é público, privada, se ela visa lucros ou não, o objetivo sempre é atender às expectativas do cliente. Aqui uma observaçãozinha. É claro que empresas com fins lucrativos, ou seja, ela existe para ganhar dinheiro, para que seus donos ou acionistas ganhem dinheiro ou tenham uma remuneração do capital que foi investido, o objetivo da empresa é este, ganhar dinheiro. Como é que se vai, então, ganhar dinheiro? Vendo o objetivo da empresa. Por que aquela empresa foi criada? Para qual perfil de público ela é criada? E para que ela tenha lucro, os clientes têm que ser ou têm que estar satisfeitos, ok? Obviamente, não vamos considerar daqui as empresas que têm monopólio ou aquelas de serviços que foram privatizados e que a empresa tem um monopólio, ou seja, o lucro está garantido eternamente, independente da qualidade do serviço. Ok? Então, vejam lá, para o cliente, quando você pega toda a linha, toda a cadeia produtiva voltada sempre a uma melhoria contínua dos produtos e serviços para o cliente, é claro que isso vai ter um impacto no cliente. Nós podemos ter até, ou com o objetivo de fidelizar o cliente. E aqui é importante, o contato com o cliente acaba sendo essencial num processo de gerenciamento de processos de negócios. Por quê? Porque ele que vai nos dar o feedback do que está acontecendo, o que pode ser melhorado.
Isso pode abranger tanto, por exemplo, uma área de atendimento específica de clientes, estabelecendo um canal de comunicação em que o cliente possa fazer as suas observações e reclamações, e que esse canal não só documente essa reclamação, mas sim dê uma resposta efetiva ao cliente. Recebemos a tua reclamação, analisamos a tua reclamação, concordamos com a tua reclamação, e essas são as medidas que nós tomamos para que isso não mais ocorra. Só para vocês terem uma ideia, o que isso envolve, como é toda uma área cultural organizacional dentro de uma empresa, como é que fica num processo em que o cliente, a satisfação do cliente é o objetivo final da organização, como é que fica, por exemplo, as nossas operadoras de telefonia, em que você liga e fica, às vezes, 2, 3 horas num circuito de passando de atendente por atendente e você não tem uma resposta. Portanto, é claro que este pessoal não tem o objetivo de atender os clientes. E por isso que elas têm uma visão muito negativa. Ok? Bem, vejo aqui que todos os colaboradores atendem melhor as expectativas das partes interessadas. Todo mundo que está trabalhando naquela organização, naquela empresa, uma vez que tenham, obviamente, suas responsabilidades previamente definidas e cobradas e acompanhadas, você vai ter o quê? O colaborador sabe o que tem que fazer. 2, ele sabe como é que ele vai ser avaliado e vai ser reconhecido, tanto se fizer algo errado, tanto se fizer as coisas corretas. Ele não pode ser cobrado por algo que ele não é responsável. E veja, gente, isso ocorre continuamente na maior parte das organizações. Por quê? Porque quando você trabalha por área funcional, né, é aquela área funcional que fez o problema. E não, dentro daquela área funcional, foi o fulano tal que não fez adequadamente, ou de repente tivemos um problema de fornecimento de insumos que acabou parando a linha de produção e assim por diante. Quem foram os responsáveis? Está documentado. De quem a empresa deve cobrar. Consequentemente, fica, por outro lado, muito mais tranquilo para o colaborador atender às expectativas, seja dele, seja da organização. Os compromissos com os clientes, como já foi falado, são mais bem controlados. Tudo é documentado. Vamos olhar agora o aspecto dos benefícios de uma implantação com a visão holística de processos para a gerência. Então, nós vamos ter aqui, se você é o gerente numa empresa, numa organização, voltada ou implantado o processo de BPM. O que nós vamos ter? Se nós temos, que é inerente ao processo de BPM, que nós vamos ver para frente, o acompanhamento de todas as atividades e a definição de indicadores, nós podemos ter com isso, enquanto gerente, confirmar como é que estão as atividades, como é que as atividades estão sendo executadas dentro de uma cadeia produtiva.
Portanto, fica muito melhor eu, como gerente, tomar as decisões de acompanhamento. Nós podemos ver como gerente se aqueles processos sobre minha responsabilidade estão tendo uma melhoria contínua, seja na diminuição de tempo, seja na diminuição de custos, seja na melhoria de qualidade ao longo do tempo. E vai permitir também que eu consiga definir melhor as minhas metas e projeções, seja curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque eu tenho indicador de absolutamente tudo e dados de absolutamente tudo. Notem aqui que numa visão de processos, quando você está gerenciando, lembro que no início eu falei a mudança da estrutura da visão tradicional de funções, aquela pirâmide tradicional de empresas de funções, né? Área de diretoria, gerência 1, gerência 2, gerência 3, o pessoal que é o chão de fábrica e assim por diante. Tá? Cada um no seu nível hierárquico. No nível de processo, como o processo transpassa ou perspassa várias áreas funcionais, a gerência consegue ter uma visão que supera os obstáculos das fronteiras funcionais. Por que isso? É muito comum nas organizações, como cada um cuida e só vê da sua área funcional, poucas pessoas têm a visão do todo, e aqui uma curiosidade, normalmente a área de TI é uma das poucas áreas dentro da empresa que consegue ter uma visão funcional de toda a empresa. Isso independente se está funcionando por uma visão funcional ou por uma visão de processos, ok? Porque a gente vai desenvolver sistemas de informação em toda a empresa. Então vejam o seguinte, essa gerência não vai mais ter aquele problema dizendo assim, olha, vai encontrar como acontece na área funcional. O que acontece dentro do meu setor é problema meu. Não, mas está tendo esse problema daí. Não, esse é problema meu. Então, faz com que cada área funcional que fica encapsulada e olhando para si própria, uma gerência baseada em processos, passa vê aquela linha de produção como um todo e daí consegue ver onde estão ocorrendo os obstáculos eventuais de um problema dentro de uma linha de produção. Veja que todo o tempo eu estou falando em indicadores e coleta de dados. Ou seja, é o benchmarking interno e externo das operações. Você consegue acompanhar a evolução de tudo que está ocorrendo, seja internamente ou externamente de operações da empresa. E é claro que quando você define indicadores e tem acompanhamento dos dados, você consegue definir nesses indicadores, que é intrínseco à definição do indicador, o que está dentro do nível de padrão de normalidade, o que está fora do nível de padrão de normalidade, seja acima, ou seja, melhor que o esperado, ou abaixo do esperado. Portanto, as tomadas de decisões, como é que isso vai ser gerenciado e o tempo que isso vai ser, o tempo que será tomado uma resposta será o menor possível, porque isso está em acompanhamento contínuo. Lembro que na disciplina de sistemas de informação, os sistemas de informações gerenciais tinha lá um tipo de relatório, que eram os relatórios
Nós tínhamos relatórios programados, os relatórios de ponto crítico e os relatórios de alerta. Então, caso acontecesse algo anormal, o próprio sistema emitiria um alerta para o responsável, dizendo: está tendo um problema, dá todos os dados do problema para o gerente tomar as decisões. Obviamente, isso vai resultar no quê? Menor custo, maior qualidade. Ator do processo. Ator do processo é aquele que está trabalhando no processo. É a pessoa que está executando uma atividade ou uma tarefa dentro de uma linha de produção de um determinado processo. Então, se eu estou executando alguma coisa na empresa que faz parte de uma linha de produção, para mim, como já foi falado, tá? Eu, enquanto colaborador, vou ter mais segurança e ciência sobre o que eu tenho que fazer e o que eu vou ser cobrado. Eu vou ter a noção de como é que aquelas atividades que eu executo fazem parte do todo. Nós vamos ter clareza do que a empresa deve fornecer para que eu consiga executar meu trabalho. Seja em ambiente de trabalho, seja em ferramentas de trabalho. Consequentemente, eu também vou ter, dentro dessa linha de processos, poder ou ter a oportunidade de opinar na melhoria e numa alteração daquele processo. Consequentemente, se as minhas sugestões resultam em uma melhoria contínua, ou de repente naquele ponto, obviamente meu trabalho vai ser reconhecido. E uma vez o trabalho sendo reconhecido, ele pode ser valorizado. Nesse contexto, também, vamos por aqui, valorizado financeiramente. Em resumo, gerenciamento de processos de negócio é uma jornada e não um destino. Uma vez começado, é um processo que nunca termina. É um ciclo contínuo de melhoria constante. Agora, ao se mudar de uma visão funcional para uma visão voltada em processos, isso não é uma tarefa fácil. Normalmente você tem extremas resistências, porque você está mexendo com toda uma cultura organizacional já estabelecida. Seja de como as atividades são feitas, seja de como estão os pequenos núcleos de poder dentro da organização e como eles se interagem, ok? Seja também pelo custo de fazer essa mudança. Então, assim, por que é tão difícil mudar? Tá? Então, primeiro ponto. Se a empresa está indo bem, por que mudar? É uma pergunta. Tá? Então, eu estou mudando porque o meu concorrente está tomando uma fatia maior, está ocupando uma fatia do mercado que eu utilizava. Ou ainda, eu quero ampliar a minha fatia no mercado que eu estou atuando. Ou ainda, a minha empresa não está satisfazendo adequadamente os clientes. Com isso, eu estou perdendo clientes e, se for uma empresa financeira, estou perdendo dinheiro. O que é que eu tenho que mudar? Ou, de repente, o cliente está satisfeito
mas a rentabilidade da minha empresa é menor que a rentabilidade dos meus concorrentes. O que é que eu posso fazer para mudar? Então, analisar o que está ocorrendo para que nós consigamos mudar para uma visão de processo e não funcional, nós devemos ter, inclusive, ter já alguns indicadores para que a gente consiga monitorar o ambiente, como é que está ocorrendo. Quais os eventos provocados, como eu já falei, interno e externamente, que levariam a mudar como o trabalho é feito? Um dos processos, ou uma das etapas do gerenciamento de processos, é você documentar como está ocorrendo no momento a empresa. Como é que ela ocorre no momento? É a primeira etapa. Você modela, você documenta tudo o que está ocorrendo dentro daquela organização. Uma vez modelando, você vai entender e estabelecer mecanismos de acompanhamento. Ou seja, como está dito aqui, monitorar o ambiente. Outro ponto, quais são os aspectos do trabalho que precisam mudar e com que frequência precisa mudar? Quem é que autoriza ou quem é que define que devemos mudar ou não? Um exemplo, numa área com forte regulamentação do Estado, em que essa regulamentação muda constantemente. Isso ocorre muito na área de saúde. Tá? Se você tem uma área de regulação e você tem que atingir aqueles parâmetros definidos pela área de regulação e que você tem que se adaptar toda vez que muda, esse é um dos bons motivos para você implementar um gerenciamento de processos. E outra coisa, isso ocorre muito. Quem é o responsável? Quem é que vai ter a caneta para dizer assim, gente, vamos mudar isso daqui? Normalmente é o dono da empresa, mas se você não tiver um dono da empresa, quem é que vai decidir que essa mudança? É um grupo de pessoas? É a diretoria? É um gerente? É um consultor externo? E mesmo que o consultor externo diga que uma mudança deve ser feita, alguém vai ter que dar a canetada. E é muito difícil de alguém assumir essa responsabilidade. Outro problema é que, ao se decidir mudar por processo, nós temos que mudar essa cultura da organização. Então, as pessoas vão ter que entender como o gerenciamento de processos funciona. Então, é uma mudança de cultura. E toda vez que a gente muda uma cultura, nós temos resistência. Essa tendência nossa a se acomodar no que já está ocorrendo, tipo, se está funcionando, por que eu tenho que mudar? Percebo como é difícil. Numa sala de aula, quando vocês entram numa sala de aula enquanto estudantes, a tendência é que vocês sempre vão para um local que vocês mais gostam. Normalmente vocês sempre utilizam o mesmo local físico numa sala de aula. Seja no fundão no meio, seja no canto perto da janela, seja perto da porta, seja no meião, no meio da muvuca, ou seja, o mais próximo possível do professor.
Agora, imagine se o professor chega lá e diz assim, você que é da linha aqui do mais próximo possível, a linha do gargarejo, tá? Normalmente é aquele pessoal que é o aluno mais aplicado. Só, você agora eu quero que você não sente aqui. Você vai sentar lá no fundo, no canto da sala. Isso vai gerar um constrangimento. O aluno, neste caso, não vai produzir o mesmo que ele poderia produzir, porque ele sai da sua área de conforto. E ao você tirar uma pessoa da área de conforto, você vai ter resistências. E até que esta pessoa consiga incorporar essa nova realidade e fique confortável, isso vai ter. O nosso objetivo, enquanto gerentes, né, ou seja auxiliares, ou estando num escritório de gerenciamento de processos, é fazer com que a cultura organizacional esteja sempre aberta a mudanças, que não fique no estático, que o funcionário não seja refratário a mudanças. Uma vez que a gente consegue mudar essa cultura organizacional, aqui para frente só melhora-se as coisas. Ou esse transparência aqui diz basicamente o que já foi falado. Não importa se a organização tem ou não fins lucrativos, seja pública ou privada, micro, pequeno, médio ou grande porte. O propósito principal de uma organização é gerar valor para o cliente por meio de seus produtos ou serviços. Pegando aqui, vamos entrar um pouquinho mais na área prática aqui, para vocês entenderem o contexto dessa visão. Nós temos aqui uma visão lógica de processo, tá? Então, nós temos o processo de negócio, que é composto por vários subprocessos. Então, o processo de negócio é aquilo que a empresa está produzindo, seja um produto ou um serviço. Bem, para que ela faça ou entregue esse produto ou serviço, eu vou ter vários subprocessos. Ok? Bem, daí eu vou ter aqui a parte física. Então, aqui é uma parte lógica, concepção. A parte física, né, a parte funcional, nós vamos ter, então, as funções, as atividades, tarefas, o cenário e os passos. Essa decomposição aqui. Então, colocando das partes principais, você tem um processo em que nós vamos separar por atividades e tarefas, e essas atividades vão ser executadas por meio de uma equipe especializada, ou seja, a função de negócio. Tá? E os passos é a descrição de como aquela tarefa é executada. Então, imaginem aqui que você tem um sistema de informação, tá? E você vai automatizar um processo. Você tem que conhecer aquele processo, todas as etapas que ocorrem para aquele processo ocorra e para aquela tarefa que está sendo executado, qual é o manual de operação, tá? Para executar aquela tarefa. É o manual de instruções. Então, a gente vai ter no sistema um sistema de informação, os vários módulos, seja um sistema de processamento de transações, vamos pegar aqui, em que no sistema de processamento de transação você vão ver todas as atividades, as tarefas que são executadas e como é que elas são executadas.
Aqui é a nossa, vamos dizer aqui, nossa linha de programação, aqui é a nossa função e aqui é o nosso módulo. E o conjunto desses módulos vai dar o nosso sistema. Então vamos lá. Conceitos genéricos. O que é um negócio? Então, todas as pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades de entrega de valor para clientes e gerar retorno às partes interessadas. Tá? Então, isso é um negócio. Palavras-chave, né? Pessoas que interagem para executar atividades para os clientes e dar retorno para ambas as partes, ou seja, tanto o cliente tem que estar satisfeito, como a empresa tem que estar satisfeita. Por exemplo, ganhando dinheiro. O que é um processo? É uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. Processo de negócio. Referem-se a pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades de entrega de valor para os clientes e gerar retorno às partes interessadas. Então, notem o seguinte: o processo, a execução do processo, pode ser feito por pessoas e ou máquinas. Aqui entram automatização de processos ou as pessoas, por exemplo, para executar atividades. Já o processo de negócio é um conceito em que as pessoas, já que um negócio é composto por pessoas, tá? Como é que isto ocorre? Como é que se interagem para executar todo o conjunto de atividades? Desde o início do disparador de um processo até o produto gerado. O processo de negócio pode ser classificado em 3 níveis. E aqui também é importante esse conceito. Processo primário. Então, é um processo interfuncional, ou seja, ele vai perpassar várias áreas funcionais da empresa. Tá? De ponta a ponta, podendo ser até interorganizacional, que agrega valor diretamente ao cliente. Então, o que quer dizer isso daqui? Então, o processo primário, veja uma linha de produção, vamos colocar aqui uma linha de produção de um carro. Essa linha de produção do carro se inicia por uma demanda das concessionárias, tá certo? Então, a concessionária tem uma demanda de X carros que ela quer vender, ou que já foi vendido. Então, eu tenho que produzir esses X carros. Esta demanda é o meu evento disparador. Então, o processo primário é toda a linha de produção daquele carro, desde o início do processo disparador até eu entregar o carro para a minha concessionária. Tá? Então, é claro, para eu produzir esse carro, eu vou passar por várias áreas dentro da minha linha de produção. Então, seja área de pintura, área de montagem do motor, área de acabamento e assim por diante. Tá? Isso é um processo primário. Daqui está falando, esse processo primário pode ser, inclusive, interorganizacional. Então, vamos olhar o seguinte, já ouviram falar de just in time, tá? O que ocorre? Em vez de as empresas terem estoques gigantescos de tudo, tá? Ele tem um estoque mínimo para manter a produção. Esse estoque mínimo
é reposto à medida em que ele vai sendo utilizado. Então, essa reposição do estoque, vamos colocar aqui na nossa linha de produção do carro. Eu não vou ter uma quantidade, por exemplo, de bancos do carro, de assentos do carro, por um ano inteiro. Então, o que eu tenho? Eu tenho um contrato com uma empresa que produz aquele assento, em que, à medida que eu for produzindo o carro, ela vai me repondo o estoque. Então, eu não preciso ter esse estoque. Da mesma forma, aquela empresa que está organizando vai adequar a sua linha de produção para atender a demanda da minha fábrica. Então, fica esse ciclo. Por isso que um processo pode ser, ele é tipicamente interfuncional, ou seja, passa por todas as áreas da empresa, e pode ser interorganizacional. Processo primário, né, podemos definir como processo essencial ou finalístico, pois representam as atividades essenciais que que uma organização executa para cumprir a sua missão. Então, o que eu vou ter lá? Na minha produção de carro, olha, eu vou ter a minha área de montagem da lataria, montagem do motor, montagem da suspensão, montagem da parte elétrica, montagem do acabamento, pintura, tá? Acompanhamento final, colocar os pneus e liberação do carro. Veja que são grandes áreas. Todas essas grandes áreas são processos primários. Processo de suporte, tá? Então, são aqueles processos que existem para que o processo primário possa ocorrer. Então, aqui estão englobados os processos de gerenciamento, tá? E processos de suporte a outros processos de suporte. Esses processos de suporte estão relacionados, associados a uma área funcional. E ele não gera valor diretamente ao cliente. O que quer dizer isso? Aquela linha de produção, eu vou ter várias etapas, vários processos primários. Quando eu digo, eu vou para a área, e estou entrando agora no meu processo de pintura, o que é que eu preciso para que ocorra a pintura? Quais são os processos que são necessários para que aquele carro seja pintado? Então, por exemplo, a área de pedido de tinta, a área de limpeza do carro, a área de passar ácido sulfúrico para tirar toda a gordura. Como é que isso funciona? Então, todos esses processos são os processos de suporte e eles vão ser executados, obviamente, dentro de uma área funcional. Neste caso, a área de pintura. Processos de gerenciamento são utilizados para medir, monitorar, controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio. Então, neste caso, vejam, aqui só corrigindo o que eu falei na transparência anterior. O processo de suporte dá suporte a áreas de gerenciamento, tá? Então, ele pode atender outros processos de suporte, processos primários e processos de gerenciamento. Já o processo de gerenciamento, que é a área, que é um processo administrativo, tá? É tudo aquilo que é necessário para que o gerente consiga acompanhar, monitorar e melhorar e planejar aquele processo e o futuro do negócio. Tá certo? É claro que o gerenciamento, o processo de gerenciamento, não agrega valor diretamente ao cliente, porque ele não faz parte do processo primário, tá? Mas ele é essencial para que o processo primário ocorra e a empresa seus objetivos. Daí, outro conceito,
instância de processo de negócios, de gerenciamento, desculpe. Instância de processo é cada execução de um processo. Então, numa linha de produção, quando eu tenho um pedido